Se sentir um peso no casamento, se sentir um peso no relacionamento. Gente, essa é uma queixa que eu recebo muito das mulheres. E é uma das coisas, sabe aquele casamento que acaba de forma silenciosa? E geralmente acaba por esse motivo. A mulher ela começa a sentir um peso na vida do homem. E são coisas simples, sabe? Aqueles detalhes do dia a dia. Quando ela começa a conversar com o homem e ele parece não escutar o que ela está dizendo, ou quando você começa a notar que parece que ele está incomodado com a sua presença ali naquele momento. Mamãe tá gravando, tá bom? Não pode atrapalhar, não. E aí isso vai se afundando no buraco cada vez mais fundo e você não sabe o que fazer para voltar a ter um relacionamento bom como você tinha antigamente, onde você era vista, você era valorizada e você estava num lugar onde você realmente se sentia amada. Então eu trouxe uma passagem aqui de João, capítulo 15. Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Ou seja, às vezes você está se sentindo um peso no seu relacionamento, mas na verdade você mesmo está sendo um peso para você. E você não está percebendo. Isso reflete no seu casamento. Quando você faz do seu marido o seu mundo inteiro e você não foca mais nas suas coisas, você não foca mais na sua aparência, você não foca mais nos seus projetos, você não foca mais na sua vida, tudo que o seu cônjuge fizer vai pesar em você. Então você só virou um peso, só está se sentindo um peso, só está se sentindo invisível, porque lá atrás você deixou de enxergar a si mesma, você deixou a sua vida para trás para viver em prol de outra pessoa. E lembre, gente, em nenhum momento eu estimulo a separação, aquela conversinha de que, eu vou divorciar, e aí o pessoal que divorcia chega, tem um glow up, chega, né, tava infeliz e começa a ser feliz depois que se divorcia. Não. A minha conversa aqui nunca vai ser sobre divórcio, mas sim sobre você melhorar o seu casamento do jeito que ele tá. Por que que eu digo isso? Porque o divórcio nunca é a solução. Aquela papinho de que a mulher fica feliz, liberta, livre, leve e solta depois que se divorcia, é tudo balela, gente. No final ela tá com um vazio existencial muito grande porque o projeto da família dela não deu certo. E se ela apenas trocar de homem sem mudar a si mesma, sem tratar as próprias feridas, sem curar o próprio emocional, ela vai para outro casamento e vai divorciar de novo. Porque o problema, às vezes, não é a pessoa com quem ela está junto, e sim ela mesma, que não curou os traumas, que não investiu na própria vida e que não investiu em si mesma. Então, gente, eu trouxe essa passagem de João para mostrar que as pessoas que não dão fruto, até Deus não gosta. Inclusive, um dos maiores xingamentos que você pode dar para um crente é dizer que ele é uma árvore que não dá fruto. A árvore que não dá fruto, e Jesus só amaldiçoou uma vez na Bíblia, que foi uma árvore que não dê fruto. Ele diz: maldita a árvore que não dá fruto. Então, toda pessoa que não dá frutos, nem Deus gosta. Para vocês entenderem o peso de você não dar frutos. Então, quem você tem sido hoje? Você tem sido uma pessoa que está trazendo frutos para o seu casamento? Ou você tem sido uma pessoa que está sendo realmente um peso? Eu não estou botando a culpa inteiramente na mulher aqui. Não é isso. Se você está se sentindo um peso no casamento, a responsabilidade não é 100% sua. Lógico que o cônjuge também tem uma responsabilidade de não estar vendo o que ele está fazendo, ou então fazendo propositalmente, né, para deixar o relacionamento ruim de propósito. Mas assim, você não pode mudar as ações do seu cônjuge. Você não pode mudar as ações do outro. Você não tem controle sobre as ações da outra pessoa. Você só tem controle sobre as suas próprias ações. Então, o que é que você vai fazer diante da situação? Você vai continuar se sentindo um peso e manter esse relacionamento ruim do jeito que tá? Ou você vai se divorciar?
ou você vai melhorar. Você vai tomar atitudes que vão melhorar o seu casamento. E para isso você não pode continuar agindo do jeito que você está agindo. Entenda que para chegar ao ponto de que você está se sentindo um peso, é porque muita coisa errada está acontecendo. Não é de hoje que está errado. Sempre que você chega ao ponto de se sentir um peso, na verdade foram uma sequência de pequenas ações que levaram você a chegar a esse ponto. Então, primeiramente, como é que você está tratando a sua própria vida? Porque é o que eu disse, quando a sua vida gira em torno da vida de outra pessoa, qualquer coisa que essa outra pessoa fizer vai lhe afetar. E você pode também se tornar sufocante para essa pessoa. Então, você é uma pessoa que traz paz para o seu lar, ou você é uma pessoa sufocante do seu lar? Entende o que eu quero dizer? Então, assim, uma mulher sábia, primeiramente, ela não se porta de qualquer jeito, ela não fica de qualquer jeito dentro de casa. Ela não é aquela mulher que acorda de pijama, com cabelo assanhado e fica assim o dia inteiro em casa. Não. Uma mulher sábia, ela não se porta desse jeito dentro de casa. A mulher sábia, ela cuida primeiro de sua própria aparência assim que ela acorda e para ficar bonita primeiro para si mesma. A gente fala muito em ficar bonita para o nosso marido, e isso é importante também. Mas primeiro é importante que a gente fique bonita para nós mesmos, para a gente mesmo. Por quê? Porque quando você acorda se sentindo bem, você ganha mais confiança para você fazer o que precisa ser feito durante o dia. Se você está se sentindo bem, você vai fazer as coisas melhor. Se você acorda se sentindo um lixo, com aparência feia, cabelo assanhado, remela no olho e tudo isso, você não vai ter coragem para fazer as coisas que você precisa fazer durante o dia. Segunda coisa, a mulher sábia, ela nutre o lar. Ou seja, toda casa que mora uma mulher, você vê, se o nosso apartamento morasse só homem, né, só o meu marido, não ia ter esses quadros que eu coloquei aqui atrás, não ia ter o buquê de rosas que tem bem ali, nenhum lustre para deixar mais bonitinha a sala. A mulher, ela tem essa pegada, sabe, de deixar o lar bonito, de deixar o lar nutrido, limpo, sabe? E deixar as coisas organizadas. Eu não estou dizendo que você tem que se matar de trabalhar e esquecer das outras coisas para deixar a casa 100% organizada. Não, não é isso. Mas você não pode também viver num lixão. Eu já conheci muitas mulheres que deixam roupas espalhadas pela casa, que deixam tudo desorganizado, que deixam louça na pia por lavar, acumula tarefas, sabe? Então você precisa se organizar para manter as tarefas de casa em dia. Ah, mas ele não me ajuda com as tarefas de casa. Gente, isso aqui não é o assunto do vídeo. Depois eu vou falar sobre divisão de tarefas domésticas, mas não é o assunto do vídeo, certo? Outra coisa, o lar tem que ser um ambiente de paz. Então, se o seu marido passa o dia inteiro trabalhando, ralando para trazer o sustento para dentro de casa, e quando ele chega, você chega com mais demandas, você não traz paz, então algo está errado. Se você já chega com uma comunicação violenta, com um tom acusatório, dizendo: ah, você não se interessa por mim, ah, você não me ajuda com isso, ah, você só quer saber de trabalhar, ah, você está chegando tarde, ah, você isso, você aquilo. Gente, isso acaba com o emocional de um homem. E assim, tudo bem, pode até ser que ele seja tudo isso que você está dizendo, mas você não vai ficar dizendo, você vai profetizar, na verdade, coisas boas sobre o seu cônjuge. Você tem que ser um colo, sabe? Você tem que ser a pessoa que traz um colo pro seu cônjuge quando ele chega. Então, se ele chegar, você tem que dizer: meu amor, você é obrigado por trabalhar aqui por nós, obrigada por ser o homem provedor, obrigada por trazer o nosso sustento, por nos trazer paz, por nos trazer segurança, entendeu? É assim que você deve agir, profetizando coisas boas sobre o seu cônjuge. Então, quando você se torna um pontinho de paz, a vida do homem já é um caos, né? Cheio de BO no trabalho para resolver, cheio de coisa. E se você chega e se torna um pontinho de paz na vida daquele homem, ele não vai querer ficar saindo de casa, ele não vai querer procurar outros ambientes para sentir paz. O que é que eu observo em homens, em casais, onde o homem sai de casa, né? Sai de casa, ou então não aguenta mais, né? Acaba saindo de casa por vários dias e depois volta.
ou então que sai e bebe muito, né? Então, o que é que eu percebo? É que eles não encontram paz dentro de casa, não encontram paz dentro do lar. E aí acaba que eles precisam encontrar paz em outros locais. Geralmente com futebol, com os amigos, geralmente com cerveja, ou até amantes, inclusive, tá certo? Então, o que acontece é isso. Estou dizendo que o homem está certo? Não. Também tem uma responsabilidade muito grande do homem aqui. Mas, como eu disse, esse vídeo é voltado para a mulher. E o que é que você, como mulher, pode fazer para mudar a situação do seu casamento a partir de hoje e parar de se sentir o peso, certo? Então, tem a questão da aparência física, a questão da aparência do lar, a questão de paz e nutrição do lar, tá certo? E o quarto ponto é o que é que você está fazendo por você na sua vida. Qual é o seu projeto? Você está trabalhando? Você está estudando? O que é que você está fazendo para você? Você está indo para a academia e se cuidar? Então, é nesse momento que a sua vida para de girar em torno de uma pessoa e começa a girar também em torno de você. Quando você se preocupa com crescer, com cuidar de si mesma, crescer profissionalmente, você para de ser sufocante para o outro. O outro começa a perceber que ele não é o centro da sua vida, que você tem muito o que fazer e que você não vai ficar mais implorando por atenção, você não vai mais ficar em tons acusatórios dizendo que você não ganha atenção, que você é isso, que você é aquilo. Não. Você é uma pessoa que vai estar em paz consigo mesma, em paz com o ambiente, em paz com tudo. E assim você vai crescendo sem precisar da aprovação de ninguém. Se os seus sentimentos dependerem da aprovação de qualquer pessoa, você não vai fazer nada na sua vida. Ah, é tipo, se fulano tá com raiva, eu também fico com raiva. Se fulano tá triste, eu também fico triste. Se fulano me tratar mal, eu fico triste o dia todo, depressivo e não faço nada. Não, gente. Não cresçam, cresçam. Não espere a aprovação das pessoas, seja da sua mãe, seja do seu marido, seja de qualquer pessoa. Não espere a aprovação para fazer o que você quer fazer na sua vida. Você precisa ter sim um projeto seu, um projeto de crescimento. Existe muito essa coisa hoje em dia, né? De o homem ser provedor, principalmente no meio cristão. O homem tem que ser o provedor e a mulher tem que ficar só dentro de casa cuidando da casa, não sei o quê. E é muito lindo isso na teoria. Ou então é muito lindo isso quando o homem ganha acima de 50 mil reais por mês, tá certo? Se for menos que isso, a mulher vai ter que ter um projeto dela sim. Ela precisa saber trabalhar, certo? Ela não necessariamente precisa trabalhar, né? A obrigação de trabalhar é do homem, mas ela tem que saber trabalhar. Por quê? Porque ela pode precisar algum dia. Vai que o homem fica doente e não consegue mais prover o lar. Tudo pode acontecer na vida, gente. A gente não quer que as coisas ruins aconteçam, mas pode acontecer. E aí, se você não souber trabalhar, você vai ficar como? Entende? Então, você precisa ter um projeto seu, você precisa se cuidar, tá certo? Você, na verdade, precisa se preocupar mais em estar bem cuidada do que cuidar da casa. Você tem que se preocupar mais em ir para academia, manter um corpo bonito, tá certo? Magro, tá certo? E ir vivendo a vida de forma leve, tá certo? E aí, assim, seu marido vai ver que você não é o peso, você está produzindo frutos, tá certo? Quando ele vê que você está bem cuidada, você já amanhece o dia bem cuidada, feliz, não importa o jeito que ele faz, que ele tá, o jeito que ele lhe trata, ele vê que você não tá nem aí, que você, isso não altera o seu humor, porque você tem inteligência emocional o suficiente para se manter alegre, firme e fazendo as coisas que você tem que fazer, fazendo as suas obrigações. Manter um lar nutrido para aquele lar ser um ponto de paz para todo mundo da sua família, no caso, você, seu cônjuge e seus filhos, tá? Eu vou até falar em outro vídeo, que família é esposa, marido e filhos, tá certo? Tudo que for o resto é parente, tá bom? Então, quando ele vê que você tá desse jeito, você tá focado em um projeto seu de crescimento pessoal e você tá indo para a igreja, se alimentando espiritualmente, lendo a palavra todo dia, se desenvolvendo, né? Quando você entra num modus de desenvolvimento pessoal, ele vê, ele começa a enxergar. Ele vê que você não é uma pessoa que está vivendo em prol dele. Ele vê que você está vivendo, está crescendo e fazendo a família também crescer, tá certo? E aí você para de ser um peso.
Se você está se sentindo peso, é porque alguma coisa no seu desenvolvimento pessoal está errado. Na sua autoestima está errado. Porque os seus sentimentos não podem depender do que a outra pessoa está fazendo com você. Você tem que se desenvolver por você. E ir crescendo e ir se desenvolvendo. Deixa o outro fazer o que ele quiser e tudo. E aí, quando você muda a si mesmo, quando você se trata, quando você cura as suas feridas, os seus traumas, quando você deixa o velho eu para trás, você começa a emergir, a subir, você sai daquele fundo de poço e aí você não tem mais como ser o peso para ninguém, nem para si mesma, porque você está subindo, você está emergindo, você está saindo do buraco, certo? E está crescendo, se desenvolvendo. E aí a sua autoestima é responsabilidade sua. Não bote a responsabilidade de você se sentir bem consigo mesma em outra pessoa. Não. A sua autoestima é responsabilidade sua, 100% sua. Se você não for atrás de melhorar a sua autoestima, não é seu marido que vai, não é sua mãe, não é seus filhos, não. É você. É você com Deus. Então, comece a olhar agora a sua vida. Faça um screening da sua vida e veja que frutos você está produzindo. O que é que eu estou produzindo? Que frutos eu estou produzindo para a minha vida, para a vida da minha família, para as próximas gerações? Que legado eu estou deixando? Qual é o fruto que eu estou produzindo? Se você não estiver produzindo frutos, você vai continuar se sentindo um peso. Mas a partir do momento que você tem Jesus dentro de você, porque Jesus fala no versículo que eu falei, que ele é a videira e o Pai é o jardineiro, né? Que poda. Então, vai ter coisas na sua vida que você vai ter que cortar, podar, né? Para poder nascer mais frutos. Então, Deus às vezes poda amizades nossas. Deus às vezes poda hábitos, alimentos que nos fazem mal. Ele poda ambientes. Ele pode, às vezes, até um trabalho que está nos atrapalhando, que ele quer uma coisa melhor para nós, mas a gente está apegado ao ruim. Ele poda também. Ele nunca tem o pior para nós e nem igual ao que era antes. Deus sempre tem o melhor quando nós estamos nele. E quando a gente entende isso, tudo flui, a nossa vida flui. Tudo flui, gente. Então, é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Gerem frutos e deixe que Deus corte o que não presta. Que jogue no lixo o que não presta para poder nascer ainda mais frutos. E assim você vai deixar de se sentir um peso. E se essa palavra te tocou, já se inscreve aqui no canal que eu vou continuar produzindo conteúdos sobre desenvolvimento feminino. E se você está interessado em se desenvolver, é só continuar me acompanhando por aqui.